Olá, mais uma vez aqui reunidos, pedindo a Deus que na sua infinita misericórdia nos envolva, nos ampare, ao nosso irmão Jesus, trabalhador, incansável, que tantos exemplos nos deixou e que de alguma maneira nós tentamos seguir os caminhos, seguir os passos. E a toda essa espiritualidade amorosa que nos assiste, que nos ampara, aos nossos mentores espirituais, nosso espírito protetor, como nós costumamos falar, esse orientador, esse consultor, né, permanente que nós temos e que às vezes nos afastamos dele, né, nas atribulações ainda tão presos à matéria, que somos, às vezes esquecemos desses amigos amorosos. E nesses momentos que a Terra passa, que nós passamos, né? Que o mundo passa, nada melhor que esses irmãos para nos auxiliar, acalmar o coração com as suas vibrações amorosas e que nos acalma o coração, né? Que nós possamos, nesse universo espiritual, que nós aprendamos a abrir os nossos ouvidos e sintonizar essa esfera amorosa a nos socorrer a todo instante, porque estamos necessitando de socorro, né? O socorro espiritual é aquele que é duradouro, né? Que nos acalenta e nos acalma. Não socorro da matéria, né? Claro que muitos irmãos necessitam desse amparo, esse socorro material, e onde nós pudermos auxiliar, né, levar a nossa contribuição de alimento, porque tantos passando fome, tantas dificuldades, e nós temos a condição de auxiliar, de ajudar, mesmo não tendo toda a liberdade que gostaríamos, estamos temporariamente tolhidos dessa facilidade que tínhamos de ir e vir, mas é para o nosso bem. Então que nós saibamos tirar o aprendizado e o proveito de toda essa situação que nós estamos vivenciando, porque nós já sabemos que atrás de uma situação difícil existe a providência de Deus nosso Pai para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria e a todos esses espíritos amorosos que vibram conosco, a todos esses irmãos, na terra ou no plano espiritual, ligados a nós por afinidades ou que vêm para o aprendizado, que todos nós possamos comungar numa única vibração, a vibração de esperança, de fé, a vibração amorosa, do potencial que temos espiritual, que estamos tendo a oportunidade, cada vez mais, de colocar em prática. Que Deus, nosso Pai, nos envolva a todos e que possamos, nessa caminhada de estudo do Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos, que possamos aprender, não para nos tornarmos expertises no Evangelho, mas para que, através desse estudo, nós possamos aprender primeiramente a modificar o nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Continuando o nosso estudo do Evangelho, hoje nós vamos aqui, esse capítulo ele é um pouquinho grande, né? Vamos continuar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos estar falando do item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. É do espírito Ferdinando. É um espírito protetor, Bordeaux, 1862. É um trecho curtinho, então eu vou pedir licença a vocês para que nós possamos estar estudando juntos, né? Item 13. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus nos seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que ele deve fazer? A enxada que o jardineiro põe na mão do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Pois é, nós, como ele coloca ali, né? O orgulho, essa chaga da humanidade, que não nos deixa enxergar as oportunidades que Deus nos dá
de arar o campo onde nós estamos em trabalho. Esse campo é a terra. Nós não aprendemos ainda que nós apenas somos fiéis depositários dos recursos que o Pai colocou em nossas mãos. Se hoje eu tenho a oportunidade, nessa encarnação, de deter em minhas mãos alguns bens, alguns recursos, e principalmente o recurso da inteligência, se nós tivermos aí a oportunidade de nos aprimorarmos um pouco mais, Deus espera que dentro dessas oportunidades, primeiramente, nós aprendamos a desenvolver o nosso coração. Por quê? Quantos de nós já fez seus estudos, já fez os seus cursos, fez os seus aprendizados? Quantos de nós se predispõe a dedicar algumas horas em benefício do nosso semelhante? E isso eu quero colocar que não é só esses cursos, vamos dizer assim, esse aprendizado da matéria que nós temos, de faculdades, de mestrados, de doutorados. Não. Qualquer oportunidade que nós tenhamos de nos melhorarmos, qualquer oportunidade que nós tenhamos de utilizar os nossos recursos à disposição daqueles menos, vamos dizer assim, favorecidos, é a forma de agradecer a Deus aos recursos que Ele colocou nas nossas mãos para ser distribuído. Me lembrei agora também daquela parábola dos talentos, onde o Senhor deu a um X quantidade de moedas e ele saiu e foi investir aquele dinheiro. Deu a outro uma quantidade menor e ele também saiu e foi fazer as aplicações. E deu a outro um talento. E esse, com o medo de perder, o que ele fez? Ele foi e enterrou. Quando esse senhor pediu contas daquilo que ele depositou, a confiança na mão daqueles que ele distribuiu os recursos, então veio o primeiro e trouxe a quantidade multiplicada, né? Veio o segundo, idem. E assim foi indo, até que ele chegou naquele que enterrou os talentos e ele devolveu aquilo que ele recebeu. Essa parábola, justamente como Cristo ele falava sobre parábolas, ela cabe muito dentro dessa lição. Os talentos são todos aqueles recursos que Deus depositou nas nossas mãos e nos enviou para cá, para nós colocarmos à disposição e dos outros, daqueles que estão no nosso caminho, não é? Ao mesmo tempo que nós vamos aperfeiçoando, vamos melhorando o nosso espírito à medida que nós vamos evoluindo em conhecimento, esse conhecimento também, daquilo que nós possuímos, tem que ser compartilhado com o outro. Esses são os nossos talentos. Ninguém é suficientemente pobre de recursos que não tenha a condição de auxiliar alguém, da sua forma, da maneira que for. E ninguém é suficientemente rico que não necessite de algo. Todos nós, isso é uma permuta, é uma troca. Quem pode mais, ajuda aquele que pode menos. Não é? Quando nós imaginamos
nesse momento que nós estamos passando, isso se acentuou muito, que nós lembramos dos nossos irmãos que estão nas ruas. Vamos pegar esse exemplo. Enquanto as preces desses irmãos estão sendo colocadas dentro do Pai Nosso, né? Pai, trazei a providência, nos auxilia no recurso. O Pai Maior vai direcionar esse pedido àquele que está ali, mais próximo, e tem a condição de socorrer. É assim que funciona, né? É como ele coloca ali. Se nós utilizássemos nossos recursos para o bem comum, nós facilitaríamos muito a vida dos espíritos, não é? A humanidade, ela cresceu muito em tecnologia, em ciência. A cada instante surgem máquinas, carros, cada vez mais, com uma tecnologia muito grande. Mas, em termos morais, nós, espíritos encarnados, que temos a oportunidade e já somos conhecedores do Evangelho do Cristo, já somos conhecedores da vida eterna através da doutrina, não é? Através desse conhecimento todo, nós progredimos muito pouco moralmente. Nós evoluímos muito pouco, porque ainda, dentro de todo esse aprendizado que nós temos, a matéria ainda é a nossa maior preocupação, né? Quando nós falamos, por exemplo, quando estivermos todos imunizados, por exemplo, quando eu receber a minha dose da vacina contra a Covid, o que eu vou fazer? Como que eu vou voltar às minhas atividades? Como que o mundo vai voltar às suas atividades? Será que nós estamos interessados não só em salvar a nossa própria pele através da vacina, né? Mas será que esse remédio que nós estamos esperando, quando nós tomarmos esse remédio, será que eu vou olhar a humanidade com os olhos diferentes, não é? Ou eu vou continuar na mesma indiferença que muitas vezes estávamos antes de tudo isso que nós estamos vivenciando, não é? Quanto recurso hoje que nós temos em nossas mãos e que hoje, de alguma forma, nós estamos impossibilitados de colocar em prática. É isso que nós precisamos refletir. O que eu posso contribuir com o meu irmão? Né? Porque não é só de pão que vive o homem. Quantos que nós poderemos ajudar na sua reconstrução? Porque muitos, hoje, né, tiveram o teto, seus lares, desapropriados pela condição que nós estamos vivenciando. E é isso que o Cristo espera de nós. O Evangelho do Cristo, ele precisa ser interiorizado no nosso coração, porque só assim nós colocaremos em prática todo o nosso potencial cristão. Porque nós vamos enxergar que todos nós somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai, o Pai Celestial. Então é isso, é a verdadeira transformação que nós, seguidores do Cristo, que somos, nos dizemos cristãos, precisamos refletir, não é? E temos tanto medo, nós temos medo de tudo. Medo que nos falte isso, nos falte aquilo, aquela preocupação de amontoar coisas, não é? E assim nós vamos indo, conduzindo as coisas
como se ao nosso entorno estivesse tudo bem. Quando eu falo em nosso entorno, na nossa redondeza, na comunidade que nós vivenciamos, que nós convivemos, né? Então é isso que nós precisamos pensar, que nós precisamos trazer nas nossas reflexões, né? Então, eu me lembro, né, na minha época de primário, que o que o professor fazia? Ele dividia a classe em grupos. E dentro de cada grupo, ele colocava um aluno que sempre tinha maior condição e facilidade de aprendizado junto com os outros que não conseguiam acompanhar, não é? Então, qual era o objetivo disso? Que esses alunos colaborassem com a tarefa do mestre, porque ali juntos, na mesma, na mesma condição, de repente a linguagem desse amigo, desse colega de estudo, conseguiria entender qual é a minha dificuldade e de uma maneira simples, ele conseguiria mostrar como que era a forma correta de ver aquela questão que eu não conseguia compreender. E muitos irmãos, é como ele coloca, a mesma mão que dá é a mesma mão que tira, né? Nós vemos aí famílias que até então tinham, através dos seus, vamos dizer assim, espíritos, dos seus antepassados que amealharam fortunas dentro do seu trabalho, enfim, que essa família, quando herdou isso, pela sua falta de condição e se perderem nisso, ficaram sem nada. Nós temos muitos exemplos disso. Basta a gente procurar aí em passado recente, não é? Por quê? Deus, ele nos dá o recurso para que nós possamos compartilhar. E quanto mais nós compartilharmos, mais esses recursos se achegarão até nós. É a multiplicação dos talentos. Percebe? Então, para que Deus vai investir em nós? Recursos que nós possamos ajudar, ter tanta facilidade, se eu não consigo pensar no nosso próximo, né? Se eu penso apenas no meu celeiro, vamos dizer assim, né? Em abastecer o meu celeiro, enquanto muitas despensas estão vazias, né? Então, é a multiplicação dos pães, porque nós somos trabalhadores do Cristo na terra. E é esse exemplo do seu evangelho que nós tanto temos ainda dificuldade de pôr em prática. Quando o mestre fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Na magnitude, no espírito como Cristo, e nós, ainda tão cheios de si, né? Tão cheios de orgulho, que muitas vezes não permite que nós enxergamos um palmo à nossa frente. E é por isso que a humanidade continuará sendo pega, né, em situações de dor e sofrimento. Essa pandemia é um exemplo clássico disso. Nós só vamos sair dessa guerra quando todos os povos se derem as mãos em torno de combater um inimigo comum. Olha que oportunidade. E o que nós estamos vendo? Aqueles que têm mais recursos, né, se abastecendo de vacinas, e os outros? Como é que faz? Ah, mas aquele dirigente lá, ele não tomou as suas precauções.
Tá, mas e aí? Enquanto o orgulho de um coloca toda uma população em detrimento e os outros estão vendo e não providenciam o recurso para auxiliar, não compartilham os seus recursos, as nações pobres dependem das nações ricas, não para serem exploradas, mas para serem ajudadas. E assim somos nós. Quantos recursos, quantos talentos temos e não nos apercebemos ainda disso? Gente, é hora de nós acordarmos. Não adianta nós falarmos em renovação da terra. Ah, a terra passa por um período de renovação. Desde que nós reencarnamos na condição de espíritos em trabalho na terra, a humanidade vem passando por transformações. Tudo representou crescimento. Nós crescemos até aqui. Precisamos dar um outro salto, né? Então esse salto só depende de nós, não é? Então vamos aproveitar tudo isso porque nós estamos vivos, estamos encarnados na Terra, com a oportunidade de realizar, de fazer acontecer, enquanto estamos aqui, né? Não vamos esperar chegar na espiritualidade e nos depararmos com as oportunidades e os recursos que tivemos em nossas mãos e nós o enterramos. E aí não é nem por medo de perder o talento, não. É por orgulho, não é? É por orgulho. Porque nós já sabemos e já conhecemos o Cristo. E sabemos o que Ele espera de nós. Então, nós que somos os seus candidatos a discípulos, vamos repensar, não é? Então, meus irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje, com a graça e a oportunidade do plano espiritual de estarmos aqui, né? E compartilhando esses momentos juntos. Espero que de alguma forma tenhamos tido a oportunidade de passarmos uma meia horinha, né, aqui em companhia. E que cada um, no aconchego ou no seu recolhimento, né, possa sentir esse envolvimento amoroso trazido por esses irmãos da espiritualidade, né? Estamos temporariamente afastados da casa espírita, mas não afastados dos recursos da espiritualidade, ok? Muita paz para todos e, como a gente sempre diz, um até sempre, né? Um até breve. Então, um abraço, fiquem todos na paz de Deus, na companhia do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja.